Olá, prezados alunos, prezadas alunas, que honra estar aqui com vocês para mais um Summit que tem um bate-papo hoje muito especial. Eu não estou sozinha aqui, estou com a professora Cleonice, eu sou a professora Elaine Schwab, coordenadora da área de gestão e negócios, administradora, contadora, e hoje tenho a professora Cleonice aqui também, contadora, advogada. Professora, seja muito bem-vinda, por favor, se apresente aqui para os nossos alunos. Muito obrigada, professora. Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos nesse nosso bate-papo gostoso que nós vamos ter aqui hoje. Sou a professora Cleonice Witt, sou doutora em Ciências Contábeis e Administração, contadora por profissão, tenho também uma segunda profissão como advogada e professora universitária aí já há 28 anos e professora da Agrofaculdade. E estamos aqui hoje para trazer informações para vocês sobre auditoria, não é, professora? Exatamente, teremos uma bancada de auditoras aqui maravilhosa, porque o nosso tema do nosso Summit hoje é auditoria sem segredos, perspectivas sobre a profissão e o papel do auditor. Mas aqui, eu não falo em auditor, eu falo em auditoras. Vamos chamá-las aqui? Vamos chamá-las. Isa, Alice, Renata, sejam muito bem-vindas. 3 auditoras maravilhosas que compõem essa bancada aqui para que nós possamos ter um summit, um bate-papo maravilhoso. Sejam muito bem-vindas. Vou começar aqui com a professora Isa, que é da casa e que vai fazer a frente para apresentar as nossas estrelas da noite, a Renata e a Alice. Professora Isa, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, professoras. É uma honra participar desse evento e desse bate-papo com essas auditoras maravilhosas, né? Além de professora, eu também sou auditora, então eu estou na área aí há 15 anos, em média, tanto trabalhei com auditoria externa, auditoria interna, né? Fiz aí a minha área acadêmica também com mestrado em contábeis e administração, e sou doutoranda aí em administração, e venho aqui junto com a Renata e a Alice para ajudar a contribuir com esse conhecimento, esse fortalecimento de ideias, né, com os nossos alunos. Obrigada. Renata? Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês nessa bancada de mulheres auditoras, né? O meu nome é Renata Cavalcante, tenho aí já alguns anos, né, um pouco mais de 20 anos na área de auditoria, tanto interna como auditoria externa. Hoje eu sou sócia de uma empresa de auditoria, né, localizada em Fortaleza, e atuamos na frente de auditoria interna, né, com esse foco, não tanto nessa parte mais contábil de auditoria externa. Então, passei por várias Big Fours aí da vida, né, KPMG, Ernst, Grant Thornton, né, e hoje a gente atua de uma forma mais local, né, mas sempre buscando melhorar, né, a nossa profissão e trazer mais conhecimento e trazer mais mulheres para a área. Nossa, que delícia de te ouvir, Renata. Eu estou tão feliz essa bancada só de mulheres aqui. Não falando, nós estávamos em outras bancadas aqui, né, com outros convidados, mas essas mulheres aqui vão arrasar. Alice, seja muito bem-vinda. Olá, gente, bom dia, obrigada. Assim como a Renata, né, nós somos colegas aí de profissão, também, né, já atuei como auditora interna, né, na área de riscos em Big Four, né, na EY, já fui auditora externa na Deloitte, trabalhei muito tempo em indústria, né, como auditora interna em fábrica, e hoje eu estou como consultora mais na área de governança corporativa, né, numa empresa aqui de Recife, mas a gente atua, né, nível Brasil. Gente, que bancada de peso, que bancada de peso. Olha, tenho que bater palma para vocês, mulheres. E agora, né, para nós iniciarmos então esse summit, nós estamos aqui com os nossos alunos e eu quero convidar tanto os nossos alunos, nossas alunas, os convidados que estão vendo esse summit, participem no chat, façam perguntas, verifiquem, né, de repente tirem dúvidas para uma profissão tão linda que pode ser a de vocês. E eu já começo instigando aqui os nossos alunos, né, para participarem no chat, principalmente, professora Cleonice, para entenderem, eu passo a palavra aqui para vocês, que são nossas convidadas especiais, expliquem para nós
Qual é essa diferença entre ser auditor interno e auditor externo? Porque eu vi que vocês ambas já trabalharam, né, nessas duas searas, a Isa também, né, as três, na verdade, explicarem para nós aqui sobre essa questão da auditoria, qual é a diferença, quem é que pode se tornar um auditor nessa área de vocês. Nossa, eu vou ficar aqui ouvindo com muita atenção. A principal diferença, né, assim, mais nítida, né, que o auditor interno, ele fica mais interno na parte dos processos da organização. Hoje em dia, com a parte mais tecnológica do mercado corporativo, você acaba terceirizando essa auditoria interna, então, aquela questão de ter um vínculo com a empresa, ela meio que foi se acabando, né, você pode terceirizar a auditoria interna. Então, o foco principal, a principal diferença dos dois é a auditoria interna, ela vai focar mais nos processos internos, na gestão de risco ali da empresa, enquanto na auditoria externa, né, na verdade, hoje o nome mais corporativo é auditoria independente, ela vai focar mais nas demonstrações financeiras, porém também já com uma mudança no mercado de que a auditoria independente, ela também tem que olhar os controles internos da empresa. E Alice, o que você traz para a gente de contribuição em relação à questão desse papel da auditoria e da diferença, né, entre auditoria interna, auditoria externa? Isso, como a Renata bem colocou, né, eu acho que a grande diferença é realmente, né, nesse vínculo, né, empregatício e também nesse foco do trabalho, né, como ela falou, hoje o auditor interno também pode ser terceirizado, mas no passado tinha muito esse costume, né, de o auditor interno ele ser um colaborador da organização, né, de atuar dentro da empresa, então ele faz parte da companhia, né, e o auditor externo não, ele era independente, né, e aí a outra grande diferença também é isso do foco do trabalho. O auditor interno ele visa mais realmente no escopo de trabalho os processos da empresa, né, tanto também a parte de controles internos, né, os riscos da operação como um todo. E o auditor externo não, tem esse foco mais nas demonstrações financeiras, né? Que realmente ele é contratado, né, para atuar de acordo com as normas contábeis, né? É como se fosse mais para passar informações para os acionistas, investidores, né? Órgãos reguladores. Seria nesse sentido. Isa, a gente pode dizer então que a auditoria interna e externa são absolutamente estratégicos para uma organização, é isso? Exatamente, professora. E além de ser estratégico, é de suma importância, né, para garantir a saúde dos controles, tanto interno quanto nas demonstrações contábeis. E aí eu acho que um grande ponto também que a gente pode trazer é que você é aluno de contábeis, de administração, de economia, de TI e de várias outras áreas podem se tornar um auditor, seja interno ou externo, né? Porque a gente tem além dessa pluralidade, né, que a gente pode dizer dentro das profissões, é importante ter a multidisciplinaridade para que agregue, né, valor. Então, o advogado, o contador, o profissional de TI, cada um tem um papel fundamental dentro das auditorias, seja ela externa ou interna, né? Então, acho que isso é bem importante de trazer. Legal. Assim, meninas, podemos dizer que a auditoria interna está preparando tudo lá dentro da empresa, quando a auditoria externa vir, para estar tudo em conformidade, poderia dizer isso? Professora Sim, Isa? com certeza. Posso dizer isso, professora Isa? Sim, com certeza. O auditor interno, ele está ali cuidando da saúde dos controles, né? Garantindo com que eles rodem em conformidade e que quando o auditor externo ele venha olhar os balanços ali, as demonstrações, eles estejam mais fortalecidos, né? Legal. E Renata, conta pra gente assim, até para que nós possamos ter esse aprofundamento, né, considerando a questão da pressão, dos prazos, dos honorários, como que se dá esse relacionamento do auditor com a organização, com os clientes, principalmente quando tem essa questão dessa pressão, né, dessas entregas dos clientes, como que se dá isso?
Hoje em dia a pressão virou o segundo nome dos profissionais, né? Então, até para contratar o requisito é a trabalhação, né? Então, assim, nessa parte, né, de relacionamento com o cliente, de atender os prazos legais, prazos internos ali com seus clientes internos, na minha visão, a independência ela é sustentada em 3 pilares, que o primeiro pilar seria a ética, né, de você estar fazendo o seu trabalho baseado nas verdades, né, de forma técnica, mas trazendo clareza e qualificação dessas informações, né, um método, né, e esses métodos eles vão te levar às principais normas que regem aquela empresa, né, aquele negócio, né? Então ele vai te direcionar quais são os principais pontos daquela empresa em que a gente precisa estar muito bem embasados, né, para não vir uma auditoria externa e notificar a gente porque a gente não está adequado, por exemplo, né? E a parte da governança, né, de a gente estar ali nesse relacionamento com o cliente, de estar atendendo os prazos, né, de estar com todos os contratos adequados, né, mas que a gente tenha uma comunicação muito clara, né? Então, assim, todos esses passos fazem a parte da gente conseguir trabalhar sob pressão, de ter um bom relacionamento com os nossos clientes, sejam eles os clientes internos ou os nossos clientes externos. E quando a gente fala, Renata, em independência, a gente está falando em norma, em princípio? Como que a gente tem essa relação, dessa questão, dessa independência, quando a gente fala desse auditor independente? A ética, ela, por si só, já vem da profissão, né? Uhum. Porém, com a abordagem mais de compliance, né, a gente vem percebendo que essa atuação de independência, não só de, ok, vi aquele erro, então eu tenho que, de imediato, já notificar a empresa, né? Então você tem que trazer clareza e qualidade nessas informações e não esconder a informação se for para uma informação privilegiada que você possa ter. Então, essa questão da independência, né, da gente estar muito bem embasado, com testes muito bem elaborados, né, com as normas de acordo com o tipo de negócio, é que vai nos dar todo o esclarecimento e a qualificação para que a gente emita uma nota. E Alice, como que você pode trazer essa contribuição para a gente quando a gente fala, né, desse desafio dessa profissão, desse equilíbrio, né, quando a gente está trazendo essa questão da auditoria independente, desse equilíbrio, desse desafio, dessa ética, né, que já vem com a profissão? Nossa, eu diria que como auditora, né, eu acho que é um dos grandes desafios, né, dentro de uma organização, né, quando você está trabalhando, realmente ter esse equilíbrio, né, saber dividir um pouco, né, porque a auditoria muitas vezes realmente é vista como uma área que é fechada, né, uma área dentro da empresa que é menos amiga, até pela postura profissional mesmo, né, exigida da gente, né, e a gente acaba tratando de assuntos muito delicados, né, a gente realiza cobranças, né, para as áreas, então a gente tem que separar, né, o lado pessoal do profissional, mas como eu falei, é importante ter o equilíbrio, né, deixar claro que mesmo você atuando como um parceiro da área auditada, né, você está sempre utilizando critérios, a gente se baseia em normas, né, em evidências quando a gente faz os trabalhos, né, então tudo que a gente está ali apontando, né, nos relatórios de auditoria não são opiniões pessoais, né, então acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né, que independente da afinidade que você tenha, né, dentro da empresa com as outras áreas, você tem que ter sempre em mente que faz parte da sua função, né, realmente você ser imparcial e objetivo. E essa imparcialidade, Isa, a empresa que você trabalha hoje, né, como que você vê essa imparcialidade entre o pessoal e a questão de você, né, ter esse papel tão importante, né, de cuidado, de vigília, de conferência em relação à questão profissional dentro da organização?
Então, professoras, é importante dizer também, né, que a estrutura da auditoria, ela possui independência funcional, né? Esse é o nome técnico que a gente chama dentro das organizações. E funcional por quê? Porque a função do auditor, ele está ligado especificamente ao conselho de auditoria, no caso do auditor interno, né? Então, ele se remete direto ao conselho, ou ao conselho, e quando não tem o conselho, são o comitê, o próprio comitê de auditoria, né? Então, eles nos garantem que exista essa independência de papéis, porque se o auditor ou a área de auditoria está ligada a áreas financeiras, a áreas de RH ou a outras áreas da empresa, ela corre o risco de ter um conflito de interesse. Né? Ou seja, se você não vai conseguir apontar devidamente os pontos que são necessários de trazer para, né, para a melhoria dos processos. E quando a gente fala de auditoria externa, a gente está falando de independência mais voltada à parte estrutural. Então, o auditor externo, por si só, como ele não está dentro da empresa, ele vem pontualmente fazer ali os apontamentos, ele possui independência maior e uma independência mais formalizada perante a própria CVM, né, no caso das empresas que estão listadas ali na Bolsa de Valores, né. Então, existe essa diferença dentro das estruturas, né, mas que é importante lembrar que, como o auditor ele não tem esse vínculo com as áreas diretamente, ele está meio que resguardado, né, ali quando ele traz os apontamentos mais sensíveis. Legal. E aí, como é essa relação com a contabilidade, professora Cleonice? Nós estamos aqui, né, com 3 auditoras e você como contadora, dentro de uma organização, como que se dá essa relação, né, essa imparcialidade, enfim, é um momento de parceria, é um momento de tensão, como que isso se dá? Até para que os alunos possam entender, né, dentro de, como a Isa bem trouxe, a nossa professora aqui no começo, os nossos alunos não só contadores, mas principalmente administradores e que também são da área econômica ou qualquer área da gestão e negócios que queiram seguir esse caminho da auditoria, entendendo bem essa diferença entre auditoria interna e auditoria externa, que a Isa bem colocou aqui, como a Renata e a Alice também já estão nos trazendo. Mas e há essa relação, como que ela se dá, professora? Ela acontece na auditoria externa. No momento ali, você falou, professora, em parceria, tensão, tem as duas coisas. Entre o contador e o auditor externo tem tensão e tem parceria ao mesmo tempo. Porque o auditor externo é aquele que está vindo averiguar a contabilidade, verificar se ela foi feita de acordo com as normas, para dizer, tá tudo ok, para que investidores, usuários da informação contábil tenham essa segurança naquilo que eles estão vendo nos relatórios contábeis. A auditoria vem e diz, ok, está de acordo, essas demonstrações refletem a realidade da empresa. E isso passa segurança para o mercado, passa segurança para os investidores, para os próprios acionistas, sócios da empresa, que eles sabem que a contabilidade foi feita de acordo com as normas. E nesse processo da auditoria vão tentar identificar se houve alguma falha, se houve alguma fraude lá no meio. Temos exemplos clássicos, né? E é um pouco antigo, mas é clássico ainda, a questão da Enron, né? Lá que aconteceu lá nos anos 2000, onde, infelizmente, naquele caso, não houve essa independência da empresa de auditoria com a empresa. Eles estavam juntos numa parceria maior do que deveria, vamos dizer assim. Uhum. E acabou que, um tempo depois, toda a situação veio à tona. Então, nunca fica, para a contabilidade, nunca fica escondido muito tempo. Em algum momento vai aparecer o que foi feito de errado, não é, Alice? O que você acha? Sim, com certeza, né? E hoje em dia, né, a gente tem até esse ponto de que a auditoria, né, acaba pegando alguns casos, né, a gente vai mencionar, acho que mais na frente, né, de fraudes mais elaboradas, né, hoje em dia com a tecnologia, né, com a automatização da auditoria interna, a gente consegue pegar, né, alguns casos de duplicidade, né, que antes acabavam passando um pouco mais despercebido porque era um trabalho bem manual, né, então hoje a gente já conseguiu ainda bem, né, automatizar um pouco alguns processos, né, então ajuda bastante.
E você trouxe aqui a questão das fraudes, né? A Alice e Isa, que, né, também a Renata aqui contribuírem para a gente. A questão hoje dessa tecnologia, quando a gente fala em fraudes, a gente tem muito a questão agora da parte do SG, então como trabalhar essa questão da cibersegurança, né, a lei de proteção de dados, enfim, tudo isso hoje eu acho que é um grande desafio para a auditoria, não é? Alice, Izzy, a Renata, quem que gostaria de nos ajudar aí? Acho que a Renata começou. Renata. Com certeza, esses pontos principais, né, eu considero como riscos emergentes hoje da auditoria, né? Então, essa questão da cibersegurança, os pontos de ESG, né, que muitas empresas ainda estão no pensamento de que não precisa, a gente vai se adequar quando aparecer alguma multa muito grande, mas se for multas pequenas, a gente não vai se adequar, não é importante, né? Além das questões das fraudes digitais, né? Então, acho que são os pontos principais, né? Com o auditor, ele tá muito atento, né? Hoje a gente vê um crescimento nessa questão de ESG, né? De estar as empresas fazendo o discurso, né? De um bom discurso que aplicamos ESG na nossa empresa, mas que na prática não acontece, né? Então, faz parte do auditor, né, ele começar a entender o que o mercado está exigindo, as normas que estão surgindo no mercado, né, para ele conseguir ter essa visão estratégica do negócio. E Alice, como que você traz a tua visão nessa questão dessas fraudes organizacionais mais digitais que estão acontecendo nos últimos tempos? Assim, como que a auditoria tem se... qual é a postura, né, tem se tido em relação a essas questões mais digitais, que é da atualidade, e que eu nem sei, até uma pergunta que não é conhecimento meu, mas como que estão, existe já uma regulação para isso? Como que está essa questão? A gente tem alguns casos recentes, né, que vieram à tona, né, agora no Brasil, né, em relação a isso de fraude, né, acho que posso até mencionar, né, que é o caso Americanas, que está repercutindo bastante na mídia, né, já está sendo, né, investigado, né, não chegou a ser uma fraude digital, né, mas foi uma fraude financeira, mas envolveu manipulação, né, de dados, de informação, né, e aí leva a esse ponto, né, que as organizações realmente elas estão bastante expostas a risco, né, e alguns riscos bem mais complexos do que no passado, né, como eu estava falando, né, que antigamente a gente focava muito nos riscos contábeis, né, a gente pegava muito como auditor, né, contas contábeis, né, para fazer mais essa análise um pouco manual de informações, né, e hoje em dia não, hoje em dia a gente percebe, né, que as fraudes acontecem muito, não só na manipulação de números, mas a gente vê que as pessoas estão fazendo fraudes, né, por conta de pressão, né, para atingir performance, tem muito conflito de interesses, né, a gente vê bastante no relacionamento com terceiros, né, com fornecedores, processos frágeis, falhas de governança, né, então tudo isso acaba deixando a empresa um ambiente mais vulnerável, né, tanto para fraude como para falha, né. E aí, até falando em falha, também teve um exemplo até recente, né, agora em novembro, surgiu várias notícias falando do Mix Mateus, né, que ele divulgou um ajuste bilionário, né, nos registros de estoque, e aí o mercado, né, não viu com bons olhos, né, esse ajuste no registro do estoque, e também sinaliza muito isso, né, que esses erros, né, essas falhas de gestão acabam acontecendo justamente pela falta, né, da realização de inventários, pela falta justamente de controles internos, né, que mitiguem isso. Então, realmente a auditoria pode ajudar, né, também nessas questões, né. E o que a gente poderia dizer, assim, Renata e Isa, para vocês poderem contribuir com a gente aqui, o que se existia há 10 anos no processo de auditoria e que mudou, assim que vocês viram, e a Alice também, se quiser contribuir e puder contribuir com a gente também, o que mudou de lá para cá quando a gente fala de auditoria, e eu gostaria de ouvir esses dois lados, tanto na auditoria interna quanto na auditoria externa.
Se vocês quiserem complementar. Certo, pode falar. Tá. Eu vou começar trazendo, né? Mudou praticamente tudo. Desde o papel milimetrado, que a gente tinha lá nos anos... Meu Deus do céu! Quando eu comecei a estudar auditoria, era o que o meu professor falava. A gente tinha os papéis de trabalho eram milimetrados. Era uma coisa bem absurda. Até a auditoria digital, como a gente está tratando hoje, com inteligência artificial dentro das auditorias. Então, hoje, tudo que ela vem acompanhando essa evolução, né, professoras? A auditoria, tanto interna quanto externa, ela vem se aprofundando e vem acompanhando essa evolução tecnológica no decorrer do tempo, graças a Deus, né? Porque aí a gente também não fica refém dos processos. E, consequentemente, a própria profissão, ela também vem sentindo a necessidade, porque o auditor, ele nunca deixa de estudar. Ele não pode deixar de estudar, porque se ele deixar de estudar, ele vai ficar para trás, né? Então, até a linguagem de programação, a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa para poder entender, realizar testes, né, garantir que os processos eles rodem em conformidade, né? Hoje a gente tem sistemas em que a gente consegue pegar e rodam 24/7, né, dentro das empresas, e, por exemplo, no momento que é feito um pagamento em duplicidade, por exemplo, no outro dia já é disparado e dizendo assim, ou às vezes quando acontece de ter, porque às vezes o próprio sistema ele já bloqueia, porque ele está parametrizado com as normas, então ele não deixa o profissional fazer o pagamento em duplicidade, para garantir ali a questão de erros e a questão também de fraudes, né? Porque o auditor ele não só traz a parte de erros, mas também, não só de fraudes, mas também de erros, como a Alice trouxe bem ali nas falhas, né, que podem acontecer porque são executadas por humanos, né? Renata? Sim. Complementando aí que a professora Isa comentou, né? Hoje os desafios, eles estão deixando de ser até de físicos e passando a ser tecnológico e comportamental, né? Então, antigamente, né, alguns anos atrás, a gente conseguia saber se o estoque ele realmente estava montado de forma correta, né? Então, a gente fazia a comparação do estoque físico, né? Então, os inventários eram vistos como principal controle, né? E a gente ia colocar dentro do sistema, quando havia algum sistema, né, e fazer esse comparativo. Hoje em dia, as empresas elas conseguem colocar tecnologias que, quando o produto sai do endereço onde ele está, ela já consegue dar baixa direto ali no estoque, né? Então, houve um avanço muito grande em relação a isso. Infelizmente, né, não são todas as empresas que conseguem aplicar essas tecnologias para facilitar roubos e desvios, né, mas o principal gargalo, né, hoje em dia de tecnologia e comportamento, né, visando uma contabilidade mais estratégica, que a contabilidade tradicional ela vem sendo abandonada, né? Então, hoje o contador, o auditor, ele precisa ser visto como estratégico, não apenas como um operacional, que vai ser alguém para indicar o erro, né, e não ter nenhuma qualificação, nenhum reconhecimento sobre ele. Alice, gostaria de completar? Isso. Não, acredito que as meninas, né, englobaram tudo no tema, né, e realmente, assim, do resumo, né, a importância de como, né, o auditor tem esse papel, né, essencial em identificar esses sinais de alerta, né, que as meninas falaram, né, que a gente até chama, às vezes, né, auditoria de red flags, né, então, realmente, o auditor, ele consegue, né, identificar precocemente quando ele tem, né, essa base de dados, quando ele tem a tecnologia bem amarrada na empresa, né, ele consegue analisar dados, ele consegue fortalecer a cultura também ética dentro da empresa, né, então tudo isso ajuda, né, a mitigar e prevenir, né, alguns casos, né, de escândalos, né, de fraudes. E até a professora Cleonice, pegando aqui o que as auditoras comentaram com a gente, né, o que não acontecia mais e ainda acontece e com mais força, com mais êxito, com tecnologia,
quando estamos falando de auditoria aqui também, para quem está nos ouvindo, a gente entende que a auditoria é dinâmica, né? Sim, é algo vivo, que está em constante adaptação, constante mudança. E a professora Isa trouxe bem aqui também como auditora que há necessidade de estar sempre estudando, sempre evoluindo, não tem como parar de estudar. E é exatamente isso, não é, professora? Isso mesmo. É uma educação continuada. Exato. Nessa área. Você não pode parar, está tudo mudando, a realidade das empresas estão mudando, os enfoques, as normas também estão mudando diariamente, então você precisa estar continuamente se especializando. Uma de vocês até comentou conosco aqui que é uma questão comportamental, né? E aí eu trago aqui para vocês, auditoras, né? Quais são essas competências, então, e até para que a gente possa trazer isso para quem está nos ouvindo e queira realmente trabalhar nessa área de auditoria, quais são essas competências técnicas e comportamentais que um auditor precisa ter, seja ele interno ou ele seja externo? Não sei, Isa, você gostaria de começar? Pode ser? Eu acho que a primeira competência que a gente precisa ter, ou que o aluno, a gente já identifica, é a curiosidade, né? Então, quando o aluno ele é curioso, principalmente meus alunos ali dentro da sala de aula, quando eu vejo, esse aqui vai dar um ótimo auditor. Porque a curiosidade, ela leva a gente a trazer a mais conhecimento, né? Então, você vai buscar, né, o aluno que ele gosta de estar ali sempre atualizado, sempre entendendo as novas tendências, né? Surgiu um tema novo agora de ESG, né, o ESG dentro das organizações. A própria contabilidade está cheia de dúvidas, né, sobre o novo IFRS S1 e S2. Então, o auditor ele já está ali junto para tentar entender, peraí, como que eu posso auxiliar né, a contabilidade aqui e a organização a se adequar a essa norma, né? O que a gente pode fazer para contribuir? Então, o aluno que ele tem essa característica muito forte, eu acho que ele é um potencial auditor, né? E também, né, com base nas questões éticas, né? Porque a auditoria, ela tem essa questão ética muito forte, como as meninas trouxeram ali no início da fala, né, da nossa conversa. A ética, ela está sempre regida, ela é o pilar principal, né? Então, se ela tem ali a questão ética e é um aluno curioso, ele vai dar um excelente auditor. Legal. Renata, o que você poderia trazer para a gente? Eu vou complementar aqui em blocos de competência, tá? Competência técnica, né? Que aí a gente passa a parte de contabilidade, administração, economia. Você tem que estar entendendo o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que pode impactar, né? Hoje as empresas elas já ultrapassaram as fronteiras, então a norma aqui do Brasil ela não pode ser aplicada numa da Europa, né? Então você tem que ter um conhecimento de cada localidade, né? Então a contabilidade por si só ela já passa a ser global, né? Então você precisa entender um pouco disso, entender sobre processos, sobre riscos, sobre controles, né? Faz parte, né, dessas competências técnicas que o auditor precisa ter. Na parte de competência, né, a criatividade, né? Hoje em dia a gente consegue criar relatórios junto com a IA, mas a IA ela não tem o julgamento que você, auditor como pessoa, pode dar, né? Então, trazer essa criatividade, que a tecnologia vai lhe auxiliar, mas com um pensamento crítico para saber aquilo está certo ou aquilo está errado, né? E uma competência estratégica, né, que, na minha visão, ela complementa essas outras competências a parte estratégica de você realmente conhecer o negócio, de ter a visão do negócio. Não adianta eu conhecer muito bem a contabilidade, saber auditar, criar todos os possíveis testes, se eu não tiver um conhecimento real, né, uma visão daquele negócio, né, eu não vou conseguir entender. Então, se eu trabalho numa empresa, numa concessionária, né, que tem uma dinâmica totalmente diferente de outras empresas, né, então, se eu não conseguir entender todo o processo produtivo dela, eu não vou conseguir auditar com excelência,
né, aquela empresa. Então, eu passo aí por algumas competências que a técnica ela passa a ser a base, né, mas essas outras de compliance, de controle, de pessoas, também faz parte do auditor ele saber conversar com pessoas e desenvolver as pessoas. Legal. E Alice? Isso, eu acho que as meninas, né, já trouxeram aí bastante a parte comportamental, né, a soft skills que a gente chama, né, eu acho que também agregando, né, além desses pontos que elas falaram, né, eu acho que para o auditor é muito importante, além do principal, né, de ser uma pessoa ética, mas ter também a discrição, porque vale mencionar, né, que a gente trata de temas que tem que ser né, guardados, né, com muito sigilo, né, e tem que ser levado de maneira muito séria. Então, ser uma pessoa discreta, né, ser uma pessoa com a visão crítica, né, acho que ajuda bastante na área. Complementando a parte técnica, que Renata até já mencionou um pouco, ter um embasamento das normas é muito importante, né, então, uma vez que você já está atuando na área de auditoria interna, é importante você procurar as normas do IA, né, que é o Instituto Interno de Auditores Internos, né, ler um pouquinho sobre a metodologia COSO, né, conhecer os processos da empresa como um todo, porque se você estiver numa indústria, você vai editar áreas como supply chain, comercial, financeiro, área de compras, né, suprimentos, então você tem que entender um pouquinho o macro, né, pelo menos de cada área, pesquisar bastante. E como a professora Isa falou, né, realmente um estudo contínuo, né, é importante que você seja uma pessoa curiosa e queira estar sempre estudando, né, se desenvolvendo. Professora Cléo, eu percebi na fala das auditoras, e acredito que isso se estenda à contabilidade, que a postura ética nestas profissões, claro, em todas, mas aqui a gente vê essa fala consistente de que a postura ética é inegociável. Com certeza. A ética não tem como negociar. Tanto que nós temos, né, um código de ética específico, e isso, para os profissionais, está muito firme dentro do profissional nessas atividades. A ética é em primeiro lugar, ou, se não estiver em primeiro lugar, está no mesmo patamar dos outros. Exato. E Renata, se nós estamos falando aqui, agora eu trago essa questão para você, você começou falando aqui da inteligência artificial e eu quero fazer esse gancho agora, quando a gente está falando de postura, de questões éticas, enfim, e aí você mesmo comentou, né, da questão da inteligência artificial. Como, né, o auditor trabalha quando ele vê, né, questões relacionadas à inteligência artificial e mais, como que vocês, como auditoras, né, percebem isso transformando a auditoria? É possível dizer que é um cargo, como, né, todos os cargos agora com a inteligência artificial acabam tendo aquele receio, né? Será que a auditoria vai ser trocada pela inteligência artificial, onde há essa necessidade há a possibilidade de não ter mais essa questão humana? Eu tenho, né, logicamente, a minha opinião aqui, que eu acho impossível, mas eu gostaria de ouvir você, qual é a sua opinião e o seu argumento em relação a isso, né? Como que essa automação pode ajudar, mas de que forma, até onde que isso vai? Há uns anos atrás, eu dei uma palestra numa grande faculdade aqui em Fortaleza, que foi no momento que teve a grande sacada, né, da inteligência artificial, da criação de robôs, e até dizendo que o contador ia se acabar, né? Foi um caos no mercado, o contador ia se acabar, o contador ia morrer, a contabilidade ia deixar de existir. E eu trouxe um exemplo de uma das empresas que começaram a criar esses robôs, onde ela fazia toda a captação de notas fiscais, né, fazia todos os lançamentos, e esse robozinho, ele substituiu 1.500 analistas da empresa, né, de várias empresas que se tinha. Mas a grande análise que a gente tem é que a tecnologia ela não vai substituir o contador nem o auditor. Pelo contrário, ele vai elevar o nosso nível. Por quê? Porque a gente vai colocar a tecnologia para fazer a parte operacional, para que a gente não perca tanto tempo,
E a gente, que a única coisa que a IA, a tecnologia, não tira de nós, como pessoas, é o nosso julgamento, né? Então, a gente, com toda a criticidade, a gente vai conseguir analisar aquelas informações operacionais que eles analisaram, né? Os robôs e a inteligência artificial conseguiu analisar, e a gente sendo crítica, né? Colocando as normas, né? Como nosso embasamento, né? Tomar a decisão estratégica de que aqui está errado ou aqui está certo, né? Antigamente, a gente fazia trabalhos de auditoria com amostras, porque não se tinha como a gente analisar 100% de uma base de uma empresa grande, por exemplo. Né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, dependendo do escopo do trabalho, a gente consegue, sim, auditar 100% de uma base de dados, né? Então, isso traz muita velocidade no trabalho, mas a tecnologia, ela nem consegue substituir a gente. E aqui eu trago até uma provocação para que a gente possa ter essas participações, né, mais intensas aqui no chat. E Alice, eu gostaria assim, dessa tua reflexão nessa minha frase também, e se a Cléo depois quiser completar, mas eu concordo exatamente com a Renata de que a inteligência artificial não vai substituir o papel do auditor nem do contador, mas eu tenho uma reflexão que ela vai substituir aquele profissional que não souber lidar com ela. Ou seja, há necessidade de buscar esse conhecimento, de se avançar em relação à tecnologia, à inteligência artificial, para saber trabalhar com ela e utilizar ela a favor, não é isso, Alice? Isso, com certeza. Eu acho que a palavra-chave assim, que Renata falou é realmente o contador, né, o auditor, ele vai trazer o olhar crítico, o julgamento, né? E a inteligência artificial só vai ser a ferramenta que vai ajudar a gente, né, a mecanizar os dados, tudo, né, vai trazer a informação e a gente que vai conseguir, né, compilar ali, fazer análise daquela informação. Então, realmente, assim, o diferencial hoje em dia é a gente saber trabalhar, né, com essas ferramentas, essas plataformas que auxiliam o nosso trabalho, né, que nos ajudam, porque a gente ganha velocidade, né? Então, se você não consegue, né, trabalhar utilizando elas, né, como você mencionou, você acaba ficando um pouco para trás, porque quem trabalha, né, utilizando várias ferramentas e plataformas que auxiliam no dia a dia, né, vão estar entregando um trabalho cheio, né? E você vai estar ali ainda quebrando a cabeça, né, no manual, né? Exato. Então, realmente é importante se atualizar. Nossa, professoras, auditoras, e se eu disser para vocês que a gente já está nos minutos finais do nosso bate-papo, passou assim 50 minutos, muito rápido. É muito rápido, porque o bate-papo foi muito legal. Então eu já quero ir para esses minutos finais agradecendo, né, a presença da Isa, a presença da Renata, da Alice, da professora Cléo, e quero passar a palavra para vocês, para que também vocês possam ir se despedindo, mas que deixem aqui um recado para quem está nos assistindo, que o quão linda, né, é essa profissão da auditoria, seja, né, o caminho da auditoria interna ou da auditoria externa, o quanto é essencial para as empresas, os contadores, as organizações. Então, eu quero que vocês deixem uma reflexão, um pensamento, uma dica para quem está nos assistindo sobre esse caminho da auditoria, né? E que as pessoas possam realmente buscar esse caminho, que é uma profissão linda. Olha quanta coisa nós vimos hoje aqui e que tem um caminho lindo pela frente. Professora Cléo, passo a primeira palavra para você e depois para as professoras. Aos alunas de Ciências Contábeis e também para aquelas e aqueles que estão pensando seguir nessa área, professora. Essa área, ela tem um bloco muito grande, ela abre um leque grande de áreas para se exercer como profissão. E dentre elas temos a auditoria, que é essa área maravilhosa que as meninas passaram para nós. Então, sendo contador, você tem essa opção e esse leque, a empregabilidade, professora, da área contábil é grande. Obrigada. Por favor, Alice. Com certeza, né? Hoje em dia, realmente, a empregabilidade, né, na área de auditoria externa e interna, o mercado está bem aquecido, né? Porque eu acho que
as empresas estão começando a valorizar mais, né, a nossa profissão, a nossa área, né, vendo que é engraçado, né? Muitos clientes, eles têm muito foco assim, tal área deu um saving de tantos milhões, tal hora conseguiu fechar um contrato que deu um save de tanto, né? Focam muito nos números, e a auditoria fica até difícil a gente levantar o quanto que a gente consegue, né, pelos processos que a gente organiza, que a gente audita, gerar, né, esse valor, né, dentro da empresa. Então é até difícil a gente mensurar isso. Mas hoje, muitas pessoas já estão conseguindo ver esse valor, né? E acho que é importante, né? Esse bate-papo da gente para também os alunos, né, verem, né, o quanto é uma área maravilhosa. Adoro atuar como auditora. Realmente é estressante, é desgastante, mas é muito bom. É uma área muito rica que a gente aprende muito, né? Todos os dias a gente está aprendendo e também ensina. É incrível. Renata? É verdade, o que a gente deixa aqui realmente tem prazos apertados, tem normas novas todos os dias e a gente precisa estar atualizado, né? Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem é que dominem a ética, dominem a técnica, mas não negociem a ética, tá? Porque o conhecimento ele vai abrir portas, né? Então, vocês estão assim numa grande faculdade, está disponibilizando esse momento, né? Excelentes professores, mas a integridade ela vai sustentar a carreira de vocês, né? Então, quem quiser começar essa carreira de auditoria, né, quiser entrar em contato comigo depois para a gente trocar uma ideia, eu fico totalmente disponível, né? Mas é uma área apaixonante, estressante, mas vale a pena quando a gente trabalha com ética e com verdade. Que lindo. Isa? É verdade. Eu concordo com tudo que as meninas falaram, né? Mas eu também gostaria de trazer o meu próprio exemplo, né? Porque quando eu estava na graduação de contábeis, que eu assisti a uma palestra sobre auditoria, eu falei, é isso o que eu quero. Então, desde a graduação eu já sabia. Só que eu estava em um lugar onde não existia nem empresa de auditoria, né? Porque primeiro que eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, que não tem tantas empresas grandes que suportam o sistema de auditoria. Depois eu fui para Natal, então cresci em Natal, né, estudava em Natal na época, mas ainda assim, por ser uma capital, não tinha esse potencial de ter grandes empresas que suportavam o tema de auditoria ou que contratavam auditores. E mesmo assim, eu falei, eu vou ser auditora. E consegui, transcedi, rodei o Brasil inteiro, continuo por aí pelo mundo, né? Hoje eu estou no sul do Brasil, mas a gente roda não só o Brasil, mas o exterior, né? Porque eu trabalhei também em empresas fora do Brasil, né? Eu trabalhava agora recentemente para empresa chilena, então eu faço trabalhos na Argentina, no México, no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, agora também no Reino Unido. Então, assim, né? Aparentemente o que parecia impossível não é impossível se você realmente quer, né? Então, acho que o exemplo que a gente pode dar e a palavra que eu quero deixar para os alunos é: se realmente você sonha, acredite, confie e vá atrás, né? Vá atrás de conhecimento, busque, que com certeza vocês vão conseguir. Nossa, que lindo, né? Parabéns, meninas. Eu só tenho que agradecer a participação de vocês, né? Alice, muito obrigada. Renata, muito obrigada. Isa, professora Cleonice, muito obrigada. E aqui, prezados alunos, prezadas alunas, olha quanto conhecimento, quanta profundidade, quanta transparência as profissionais aqui, auditoras, trouxeram para nós no dia de hoje. E eu tenho certeza que vocês plantaram uma sementinha no coração de alguém que está nesse momento refletindo, eu acho que eu quero seguir essa profissão. E eu tenho certeza que ser um auditor, né, uma auditora nesse nosso Brasil e mundo afora, pelo exemplo que vocês estão trazendo, é um caminho maravilhoso, ou seja, abre portas, vocês têm muitas portas abertas. Então saibam que quando nós estamos falando de auditoria, nós estamos falando de um processo de governança moderna, e não só moderna de hoje, mas também do futuro aí de vocês. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente.